Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início a mais uma videoaula. Hoje o assunto será linguagem e comunicação. Você sabe o que é um cartoon? Cartoon é um tipo de desenho que mostra uma situação engraçada. Les cartoons de Maitena. Mas, quando não existiam os celulares, os faxes, os bips, os e-mails, as centrais telefônicas e os cartões, como as pessoas se comunicavam? Não se comunicavam, se falavam. Você observou que há duas personagens. A moça de blusa vermelha pergunta à amiga como as pessoas se comunicavam, pois não existiam os celulares, os faxes, os bips, os e-mails, as centrais telefônicas e os cartões. Então, eles utilizavam uma outra forma de comunicação. Quais são? Televisão, o jornal, o próprio telefone, mas sendo que é um telefone bem mais antigo, olha. Embora exista ainda hoje. Aqui nós temos, vamos ver, já começou o quê? O fax. Começou já o quê? Atualizando. Aqui nós temos um tablet. Então, todos esses elementos que contém aqui, nós dizemos que as pessoas utilizavam para se comunicar e utilizam até hoje. Para se comunicar, elas estão utilizando gestos, produzindo sons com o ar e a boca. Tudo que a moça de blusa vermelha fala e sua amiga expressa por gestos, chamamos de linguagens. Por meio da linguagem, houve a comunicação e interação entre pessoas envolvidas em diferentes situações. Então, vamos fechar aqui o nosso assunto? Linguagem é um processo comunicativo pelo qual as pessoas interagem entre si. Sendo assim, a linguagem pode ser classificada em verbal e linguagem não verbal. Na situação retratada no cartoon, as pessoas se comunicam usando palavras e gestos. Vamos aprender agora sobre a linguagem verbal. A unidade básica é a palavra e a escrita. Enquanto que na linguagem não verbal, as pessoas usam símbolos como a pintura, a dança, a música, o código de trânsito, a imagem, entre outras. Todas essas imagens aqui são consideradas linguagem não verbal. Temos também a linguagem mista, que combinam unidades próprias de diferentes linguagens. Ocorre a presença da escrita e da própria imagem. Aqui nós temos um exemplo de linguagem mista. É comum nós vermos esse tipo de linguagem nas histórias em quadrinhos. Então, por quê? Você está observando que você tem tanto a imagem quanto a escrita. Tá? Então, a linguagem mista, quando você tem simultaneamente a presença tanto da imagem quanto da escrita. Então, um exemplo disso são as histórias em quadrinhos. Importante, com o aparecimento da informática, surgiu também a linguagem digital, que, valendo-se da combinação de números, permite armazenar informações em meios eletrônicos. Então, hoje em dia, alguns gramáticos já estão englobando a linguagem digital. Vamos aprender agora sobre os interlocutores. No cartoon, as personagens se interrelacionam e interagem por meio da linguagem. A comunicação é assim, construída através dos interlocutores. Há dois tipos de interlocutores. O emissor é a pessoa que fala, que pinta, que compõe. Então, está relacionado à primeira pessoa. E temos também o receptor. É a pessoa que recebe a informação. Isto é a pessoa que está recebendo a linguagem. Vamos ver agora os elementos da comunicação.
todo ser humano procura de algum modo manter contato com outras pessoas do seu grupo social. Esse contato denomina-se comunicação. São elementos da comunicação. Como eu já havia falado anteriormente, o emissor, aquele que envia a mensagem. Vamos relembrar? Baseia-se na primeira pessoa. Temos também o receptor, aquele que está recebendo a informação, que está recebendo a mensagem. Então, baseia-se na segunda pessoa. E a mensagem, tudo aquilo que o emissor transmite ao receptor. Isso significa que são as informações que o emissor transmite ao receptor. Temos também o código, conjunto de sinais organizados que são empregados na comunicação para transmitir uma mensagem. Então, quer dizer, é o material que você está utilizando para poder transmitir a informação para o receptor. Aqui nós temos linguagem oral, linguagem escrita e os gestos. Estão relacionados a quem? Ao código. Então, quer dizer que no código você pode utilizar a língua oral, a língua escrita e gestos. Também podemos utilizar o quê? Cores, sons e desenhos. Isso tudo será enviado para quem? Para o emissor e, ao mesmo tempo, ao receptor. Essa troca de informação entre o emissor e o receptor é que nós chamamos de mensagem. Viu como é fácil? Então, outra coisa importante é vocês saberem que o emissor, por estar relacionado à primeira pessoa, você tem que utilizar o eu, o pronome pessoal reto. E o receptor, como se refere a uma segunda pessoa e é um pronome de tratamento, você pode utilizar, aliás, deve utilizar o você. O código que mais usamos é a língua. Em nosso dia a dia, empregamos a língua portuguesa de duas maneiras: falando, língua oral, e escrevendo, que é a língua escrita. As duas se completam, mas também apresentam diferenças fundamentais. Eis aqui algumas características que os distinguem. Coloquei para vocês um material para vocês poderem diferenciar a língua escrita e a língua oral. Vamos ver aqui. Em relação à língua escrita, ela é adquirida na escola, enquanto que na linguagem oral, adquirida no lar, de modo natural. Então, quando o bebê nasce, ele já tem o quê? A pronúncia. Então, o choro do bebê também é considerado uma linguagem oral, pois ele está querendo transmitir algum tipo de sentimento. Tá? Então, nós temos aqui a língua oral. A língua escrita é empregada apenas em determinadas circunstâncias. Já a língua oral, usada no nosso dia a dia, espontaneamente. Na língua escrita, ocorre a presença do emissor e receptor. Nem sempre estão presentes. Por quê? Você pode se comunicar com a pessoa através de um papel, colocando no correio. Então você não está diretamente frente a frente com o receptor. Emissor e receptor estão presentes em um tempo e lugar, no ato da conversação. Então, um vai estar sempre de frente para o outro. Língua escrita, repetições, frases inacabadas e formas contraídas são evitadas. O que seria isso? Você não pode abreviar palavras, você não pode utilizar as gírias, tá? Já na língua oral, ocorrem repetições de palavras, frases inacabadas e formas contraídas, como tá, né, se, entre outras. No 5 nós temos, emprega sinais de pontuação. Quais seriam esses sinais de pontuação? O ponto final, a exclamação e a interrogação.
Já na linguagem oral, acompanhadas de entonação de voz, gestos, pausas e mímicas. E por último, nós temos aqui, formada por letras e sinais gráficos, tais como acento agudo, cedilha, acento circunflexo, entre outros. E o 6, formada por fonemas. O que vem a ser fonemas? Nós já aprendemos que significa o quê? Os sons. Vamos ver agora os níveis de linguagem. A sociedade em que vivemos nos cobra certos comportamentos em determinadas circunstâncias. Por exemplo, não é adequado ir a uma praia de terno ou vestido longo, nem a posse de um presidente da República de bermuda ou maiô. A língua oral e a escrita também apresentam diferentes níveis de formalidade. Os níveis mais comuns são, vamos lá, o nível formal, que também pode ser chamado de nível culto, segue as regras prescritas pela gramática normativa, é próprio de discursos acadêmicos, sermões, trabalhos científicos, textos literários e didáticos, cartas e documentos oficiais. Então, nesse caso, você não pode utilizar abreviações de palavras, você não pode utilizar as gírias, tem que empregar corretamente o verbo, tá? O pronome. Então, você tem que ter um cuidado maior ao redigir um documento. Vamos ver agora o nível informal, que também pode ser chamado de nível coloquial. Não segue a norma culta, gramatical, apresentando gírias e formas contraídas. É próprio da linguagem familiar, usado no dia a dia, em bilhetes, cartas, diários íntimos, nas conversas com os amigos. Então, gente, vocês acabaram de aprender a diferença de níveis de linguagem. Na próxima videoaula, iremos ver outros assuntos. Tchau!